E aí, galera, beleza? Hoje vamos dar início nas nossas videoaulas. E para começar bem, lá para a galera do terceiro ano, a gente vai começar falando de uma função do segundo grau. O que é uma função de segundo grau? Uma função de segundo grau é uma função em que o maior expoente da incógnita é 2. Então a gente pode tratar uma função de segundo grau como toda função que tem esse formato: ax² mais bx mais c. O número que multiplica o x², que eu chamei de a, ele nunca pode ser zero. Por quê? Porque se ele for zero, vai cancelar o x² e vai deixar de ser do segundo grau. Lembrando que o grau da função é indicado pelo maior expoente da incógnita. Aqui, por mais que a, b e c sejam letras, eles só estão sendo usados para representar de forma geral os números reais. E o x é a minha incógnita, é o valor que eu vou trabalhar com ele. Então, para começar a falar de uma função de segundo grau, a gente vai encontrar alguns elementos. Lembra lá? Função, a gente trabalha com os elementos dela, a gente estuda o comportamento da função. Na equação a gente resolve. Você vai ver que acaba que agora a gente vai fazer uma equação, por quê? Porque a gente vai encontrar um elemento da função. O primeiro elemento da função que a gente vai encontrar é o zero da função. Como o próprio nome fala, zero da função é o quê? São os valores que o x vai ter, que vai fazer com que a função fique igual a zero. Então, para mim encontrar esses valores, é só eu pegar a função e igualar a zero. Quando eu igualo essa função a zero, ela vira uma equação do segundo grau. Aí sim, uma equação a gente resolve. E como que eu resolvo uma equação de segundo grau? No ensino médio a gente estuda duas maneiras. Primeira maneira, usando a fórmula de Bhaskara. Lembra lá? Para mim usar a fórmula de Bhaskara, a primeira coisa que eu tenho que encontrar é o discriminante, que é o valor do delta. Então o delta vai ser quem? b² menos 4ac. Ó, o b, o a e o c são os coeficientes aqui da minha equação. Aí depois que eu encontro o discriminante, eu vou lá para a fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Olha, Gregório, eu vou usar o mais ou menos, se tem mais ou menos aí. Como é uma função de segundo grau, e quando eu coloco aqui para encontrar o zero da função e vira uma equação de segundo grau, por ser do segundo grau, eu tenho duas soluções. Então, eu vou ter que fazer uma solução para o mais e outra solução para o menos aqui no meio. Beleza? E o segundo modo é a soma. Aqui é um modo que eu aconselho a você tentar usar ele sempre que o A for igual a 1. Porque se ele não for 1, pode ser que seja uma fração, a soma e o produto, e fica difícil de você pensar. Então, para mim resolver por soma e produto, o que eu tenho que fazer? Você reconhece o A, o B e o C, substitui aqui, ó, a soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A. Depois que você encontra o valor da soma e o valor do produto, o que você vai fazer? Você vai ter que pensar em dois números que pode ser igual, pode ser diferente, não tem problema, que quando você somar, dá o valor que você encontrou na soma, e quando você multiplicar, dá o valor que você encontrou no produto. Então, a gente vai fazer um exemplo aqui para encontrar o zero da função. Eu já comecei aqui, ó. Peguei uma função f de x igual a x² menos 3x menos 4. Beleza? E estou pedindo para você encontrar o zero da função. Aí eu peguei a função e igualei a zero. Depois que eu igualei a zero, primeiro passo, vou reconhecer os coeficientes, que são os valores de a, b e c. Ó, o a, como aqui não tem nenhum número escrito, a gente já pode supor que é 1. Por quê? Porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, 1 vezes x² é só x². Então, o a é 1. O b é o número que multiplica o x, que nesse caso é menos 3. E o c é o menos 4. Bacana? Agora, vou resolver pelo primeiro modo, usando a fórmula de Bhaskara. Então, ó, vou calcular aqui o discriminante. Então, o delta vai ser, ó, b ao quadrado, o b é menos 3. Então, vai ser menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1,
vezes o c, que é menos 4. Então, ó, quem que vai ser o delta? Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Menos com menos dá mais. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Aí aqui eu vou fazer o joguinho de sinal, ó. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 4, 16. Quanto que é 9 mais 16? 25. Pronto. Encontramos o discriminante. O delta é 25. Agora a gente usa a fórmula de Bhaskara. Então, ó, quem que vai ser o meu x? Menos b. Só que o b é menos 3, então vou pôr o menos da fórmula. Menos 3. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Ó, encontrei o delta aqui, 25. Dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1. Então, quem que vai ser o meu x? Ó, menos com menos dá mais, 3. Mais ou menos raiz quadrada de 25. Que número que eu elevo ao quadrado que dá 25? É o 5, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Agora, qual que eu uso? Mais ou menos, que nem eu falei anteriormente, vai usar os dois sinais. Então, você vai usar o mais e o menos. Então, ó, quem que vai ser o x? Linha. 3 mais 5 sobre 2. Quanto que é 3 mais 5? 8. Sobre 2. 8 sobre 2 é 4. Quem que é o x duas linhas? Vai ser 3 menos 5 sobre 2. 3 menos 5, menos 2. Dividido por 2, que dá menos 1. Pronto. Então, os valores que eu substituo no lugar do x aqui, que vai zerar a função, é o 4 e o menos 1. Vamos testar? 4 ao quadrado, 16. 3 vezes 4, 12. Negativo. Então, ó, 16 menos 12 dá 4. 4 menos 4, 0. Zerou. Bacana. Menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Menos 3 vezes menos 1 é 3. 1 mais 3, 4. 4 menos 4, 0. Então, quando eu falo de encontrar o zero da função, é os valores que eu substituo no x e zero a função. Agora, olha o segundo modo. Vamos fazer aqui no cantinho, rapidão. Ó. Segura, cara. Vai dar certo. A soma. A soma é menos b sobre a. Quem que é o b? Menos 3. Então vai ficar menos 3. Perdão. Vamos lá. Vai ficar menos da fórmula. Menos 3 sobre o a, que é 1. Menos com menos dá mais. 3. Sobre 1, 3. Produto. Menos 4 sobre 1, que dá menos 4. Agora você tem que pensar em dois números diferentes que quando eu somar dá 3 e quando eu multiplicar dá menos 4. Você já encontrou aqui, ó. 4 mais menos 1 vai ficar 4 menos 1, que dá 3. E 4 vezes menos 1 dá menos 4. Então, com isso, a gente já aprendeu a encontrar o zero de uma função do segundo grau. O zero de uma função do segundo grau é o quê? Resolver a equação do segundo grau. Bacana? Agora a gente vai falar sobre o gráfico de uma função de segundo grau. O que é o gráfico de uma função de segundo grau? Sempre vai ser uma parábola. Então, ó, dá para mim estudar o comportamento dessa parábola a partir dos elementos que eu posso encontrar ali dentro da função do segundo grau. Lembra lá? F de x igual a x quadrado mais bx mais c. Então, ó, se o valor do meu a for positivo, a concavidade da parábola é para cima. Ou seja, se o a é positivo, sou feliz. Se o meu a for negativo, concavidade da parábola para baixo. Se o meu a é negativo, sou triste. E, além de saber para que lado que fica a concavidade da parábola, dá para mim saber como que o gráfico se comporta lá no plano cartesiano por outros elementos que a gente pode encontrar. Por exemplo, a partir do valor de delta, eu consigo saber
em quantos pontos que o meu gráfico, que é a minha parábola, vai cortar o eixo x. Ou não vai cortar, depende do valor do delta. Então, ó, se o meu delta for um número positivo, maior que zero, vai cortar o eixo x em 2 pontos. Se o meu delta for igual a zero, vai cortar o eixo x apenas em um ponto. E se o meu delta for negativo, ou seja, um número menor que zero, não vai cortar o eixo x. Assim, outro elemento que dá para mim encontrar a partir da função é o ponto em que a parábola vai cortar o eixo y. A função não é ax² mais bx mais c. Esse c, que é o termo independente, é o valor que a parábola vai cortar o eixo y. Então, ó, a gente já encontrou como que a concavidade se comporta a partir do valor de A. A gente já sabe em quantos pontos que a parábola pode ou não cortar o eixo x. E agora a gente vai encontrar o ponto em que a parábola para de crescer e começa a decrescer, ou o contrário. E esse ponto é o que a gente chama de vértice da parábola. O vértice da parábola tem fórmulas para encontrar ele. Para encontrar o x desse vértice, que é o xv, a fórmula é menos b sobre 2a. Para encontrar o y desse vértice, a fórmula vai ser o quê? Menos delta sobre 4a. Então, ó, observa que nessas representações que eu fiz, onde que cada elemento que a gente falou agora se encontra. Ó, o C é o ponto em que corta no eixo y. Tá aqui o eixo y, tá aqui o valor de C. Tanto aqui quanto aqui. Ó, o vértice da parábola é um ponto em que o gráfico para de decrescer e começa a crescer. Ou para de crescer e começa a decrescer. Tá aqui, ó, o vértice da parábola nesses dois casos. E os pontos em que o gráfico corta o eixo x são os zeros da função, que a gente viu anteriormente. Então é o x' e o x duas linhas. Ah, Gregório, mas você me falou que nem sempre vai cortar em 2 pontos. Tudo bem, é só você fazer uma mudança aqui, ó. Se cortar só em um ponto, vai estar tocando só uma vez no eixo x. Se não, se o delta for negativo, não vai cortar o x, mas o comportamento e os elementos que eu vou encontrar nela é do mesmo jeito. Bacana? Agora, para a gente encerrar a parte básica de função de segundo grau, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um exemplo encontrando todos os elementos que a gente já comentou aqui no plano cartesiano. Então, ó, primeira coisa, encontrar o zero da função. A gente já fez lá no início. A gente viu que o x' é 4 e o x duas linhas é menos 1. Tá aqui. A gente fez lá no início também que o delta é igual a 25. Tá aqui. Agora eu vou encontrar o vértice da parábola. Quem que é o vértice da parábola? A fórmula menos b sobre 2a. Aí eu vou pegar o valor do b, que é menos 3, e substituir. Vai ser menos da fórmula, menos 3, dividido por 2 vezes a. O a é 1. 2 vezes 1. Então, ó, menos com menos dá mais. 3, 2 vezes 1 dá 2. Posso deixar em fração, só que como eu vou substituir aqui no gráfico, eu já vou fazer a divisão para a gente substituir. 3 dividido por 2 é 1,5. Pronto, encontrei o valor do x do vértice. Está aqui, 1,5. Agora eu vou encontrar o valor do y do vértice. A fórmula é menos delta sobre 4a. O delta a gente encontrou lá no início, no primeiro exemplo que a gente fez. É 25. Então fica menos da fórmula, o delta, que é 25, sobre 4 vezes o a. O a vale 1. Vamos lá agora, ó. Menos 25 sobre 4. Se você fizer essa divisão aqui, dá menos 6,25. De cabeça, ó. 24 por 4 dá 6. 1 por 4, 0,25. Então deu 6,25. Negativo. Encontramos o y do vértice. Ótimo. Vamos estudar como que vai ser o comportamento dessa parábola. Quanto que vale o a? Ó, Gregório. O a vale 1.
E 1 é um valor maior ou menor que zero? Gregório, é maior que zero. Ah, como A é maior que zero, eu vou ser feliz. Concavidade para sim. Então já sei que a minha parábola vai ter esse formato antes de construir ela. Já sei quem que é o meu vértice e em quais pontos que vai cortar no eixo X. Falta só encontrar em qual ponto que vai cortar o eixo Y. Como eu expliquei para vocês que o ponto que corta o eixo Y é o valor do C, que é o termo independente, então vai ser quanto? Menos 4, tá aqui, ó. Pronto. Encontramos todos os elementos para fazer a representação gráfica dessa parábola. Agora vamos colocar aqui no plano cartesiano. Primeira coisa, vamos marcar o C, que é o ponto que corta o eixo X, o eixo Y. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, minha parábola já vai cortar nesse ponto. Agora, vamos marcar o valor de x, que são os pontos que vai cortar no eixo x. Menos 1 no x, tá aqui, marquei. E 4, tá aqui, marquei. Falta só encontrar quem que é o vértice da parábola. O vértice da parábola, o x vai ser 1,5. Ó, 1,5 não está entre 1 e 2, bem aqui na metade? Então tá aqui, ó, 1,5. E o y é menos 6,25, ó. O menos 6 está aqui, menos 6,5 vai ser um pouquinho. Menos 6,25 vai ser um pouquinho depois do 6. Então vai ser menos 6,25, tá bem aqui, ó. Agora eu vou ligar os dois. Esse ponto aqui é o meu vértice. Depois que eu faço tudo isso, eu posso construir o gráfico da minha parábola. Como que ele vai ser, ó? Vou tentar fazer bonitinho aqui. Tá aí, ó. Construiu o gráfico da minha parábola. Uma coisa que é muito importante observar é que quando eu encontro o valor do x do vértice, dependendo do valor do A, esse valor vai ser o ponto em que eu vou atingir o mínimo ou o máximo. E o y do vértice é o valor máximo ou mínimo da função. Então, ó, qualquer exercício que pedir assim, ó, qual que é o ponto em que a minha função vai atingir o seu máximo ou o seu mínimo? Você vai encontrar o x do vértice. Qual que é o valor máximo ou valor mínimo que vai atingir? Você vai encontrar o y do vértice. Ó, x do vértice é o ponto em que a função vai atingir o seu máximo ou o seu mínimo. Y do vértice é o ponto em que atinge o seu máximo ou o seu mínimo. Nesse caso aqui é mínimo, por quê? Porque eu atingo um valor mínimo. A concavidade é para cima. Sempre que a concavidade for para cima, atinge mínimo. Sempre que a concavidade for para baixo, atinge máximo. Beleza?